Salve, salve! Estamos hoje no terceiro episódio do Angra Summit Podcast. Hoje divido a mesa com a Gabriela, nossa convidada do dia, e com o meu sócio Thiago. E a gente vai falar um pouco sobre gestão, negócios, finanças e empreendedorismo feminino. Se apresenta pra gente. Olá, pessoal do Angra Summit, a convite do Thiago e do Caio, do meu amigo Ted, mais um ano com vocês no Angra Summit, é um prazer. Vou falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino, sobre construção civil e gestão, finanças. Olá, pessoal, bem-vindo mais uma vez aí para o nosso podcast do Angra Summit. E hoje, com a presença ilustre da nossa amiga Gabi, que vai falar um pouquinho, né, da trajetória dela, vai falar também um pouco de como foi a participação dela no evento, foi uma das apoiadoras, né, com a FS Empreendimentos, e alguns spoilers, né, do painel que ela vai abrilhantar com as suas convidadas, né, nessa edição do Angra Summit. Eu queria primeiro, para a gente começar, Gabi, perguntar para você como que foi a sua experiência no Angra Summit. O que você, como empreendedora, como mulher, achou do evento? O que o evento pôde contribuir para o seu negócio, para a sua vida, enfim? Sim, o evento para mim foi muito fantástico, né? Eu falei isso para vocês quando o evento acabou. Angra precisava, Angra merece um evento desse porte, dessa estrutura. O evento foi extremamente bem organizado, bem programado. E participar, fazer parte, estar no palco com grandes empresários da cidade foi de muita relevância para mim, foi muito importante trazer um pouco de conhecimento para outras pessoas que estão começando, trazer conhecimento para a pessoa que já está no mercado e às vezes quer aprender um pouco mais e não quer sair da cidade, né? Porque aqui a gente está no interior e às vezes não quer sair daqui para buscar conhecimento, e trazer isso aqui para mim é fantástico. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Massa. Também, né, evidenciar aqui com a Gabriela a participação. Ela participou de um painel onde trouxe alguns convidados e foi um painel muito legal, muito enriquecedor. E queria que você falasse um pouquinho sobre aquela experiência do painel. Como foi participar, qual foi sua percepção e como você acha que essa participação, com a fala de todos, pode ajudar na trajetória de um empreendedor, que está começando principalmente? Então, Thiago, eu quis trazer para o meu painel grandes amigos e pessoas, empresários já bem-sucedidos nas suas carreiras, né? Eu trouxe o Vinícius, ele tem a empresa de franquia, né? Ele tem 2 franquias, então eu queria trazer para a cidade luz para isso, porque muita gente tem dúvida como administrar uma franquia, como é que funciona. Eu trouxe, né, a Luana e o Ed, que eles são empresários ramo de casa de festa, né? Eles começaram vendendo formatura e hoje eles têm muitas casas de festa espalhadas por todo o Brasil. Verdade. Então é um ramo pouco explorado na nossa cidade e eles são extremamente bem-sucedidos e eles têm um programa de gestão de processos muito complexo e que funciona, roda muito bem. Então eles têm muitos sócios, que às vezes é uma coisa que a gente tem medo, né? E eu trouxe a Marlana, que é um case de sucesso da nossa cidade, que ela de sacoleira, hoje ela tem a maior loja de lingerie sex shop da nossa cidade. Então pessoas que saíram do absoluto zero, né, que são todos eles que estavam ali comigo, e têm um conhecimento muito grande e são bem-sucedidos em cada uma na sua área. Muito legal. Eu realmente, assim, falando como espectador, o painel de vocês foi muito democrático a nível de assunto, né? Tinha gente com vários olhares diferentes e realmente foi uma aula, né? Falando um pouco de gestão, cada um na sua ótica, né? A sua experiência. E eu aproveito esse gancho da gestão para perguntar para você sobre o seu mercado. Assim, o mercado da construção é um mercado, assim, majoritariamente masculino, né? Não estou falando de sexismo aqui, mas ele é um mercado tendenciosamente masculino. Como que é para você, mulher, ser o norte, ser a tomadora de decisão no mercado que é majoritariamente masculino? É bem desafiador, né? Porque durante muito tempo a gente é da construção civil, a gente começou no material de construção, e aí quando as pessoas chegavam na loja, elas jamais pensariam que era do meu marido, achavam que era do meu pai, ou eu era só funcionária. Então,
a gente está desbravando todo o mercado, né? A construção civil aqui em Angra, do mercado de edificações tá bem estagnado, então a gente vem trazendo um novo para a cidade, com projetos modernos, né? E ser mulher nisso aí é muito desafiador, porque a pessoa quer falar com um homem, né? A pessoa já chega, é você que é a dona? Não, é com você que eu resolvo. Então é desafiador, mas também é muito gostoso, porque a gente aprende muito e eu consigo me posicionar de uma forma que hoje eu já tenho um pouco de respeito dentro do mercado, né? As pessoas já conseguem entender como é que é o meu trabalho, o que eu faço e por que eu faço. Então é muito bom, é muito gratificante. E eu queria saber também como que funciona o seu negócio. O que é uma empresa, uma incorporadora na prática? Porque assim, pensa numa pessoa que realmente não entende o que é. Porque assim, quando você pensa em construtora, você tem uma clareza do que é. Mas uma construtora / incorporadora faz o que de verdade? Boa pergunta. A incorporação nada mais é do que a gente compra imóveis que estão naquela construção. A gente incorporou há pouco tempo atrás, a gente entregou ano passado um prédio em Parque das Palmeiras, que a incorporação foi nossa. Como é que funciona a incorporação? Tem uma construtora executando a obra e a gente é dono de algumas unidades. Certo. Então a gente incorpora. Então a gente fica responsável pelo pagamento daquelas unidades, né? Toda a responsabilidade de custos é nossa. Então a gente paga a construtora para executar a obra, mas as obrigações são nossas, financeiras. Então a gente incorpora aquilo ali. E hoje a gente não está mais incorporando nesse momento. A gente entendeu que para o nosso padrão de qualidade, para o nosso padrão de exigência, para o nosso público, para o nosso mercado, a gente precisa construir. A gente já vinha fazendo isso há muitos anos, né? Mas só para o lado de aluguel. Então a gente construía para gente e não tinha esse mercado de venda. Então a gente viu nisso uma possibilidade. O meu marido é extremamente criterioso, ele é perfeccionista em vários aspectos, ele entende muito bem de construção, então isso para ele navega muito bem. E a gente entendeu que a gente tem que ser a construtora também. Então hoje nesse momento, a gente não tem nenhuma incorporação, a gente só tem os empreendimentos de construção. Hoje nós temos 6 casas entregues na Verome, 3 casas finalizando a construção, um prédio de 27 estúdios terminando agora no segundo semestre desse ano. Nesse primeiro semestre já começa um outro empreendimento no Balneário, um empreendimento novo, um projeto bem moderno, bem diferente para a cidade. E também já começamos um projeto no final do ano passado na Verome, que também é um prédio com 36 apartamentos. Uau! Uau mesmo. Gabriela, fugir um pouquinho aqui da sua empresa, quero entrar um pouquinho na sua persona, né? Igual os marqueteiros gostam dessa palavra aí. Uma coisa que eu acho muito legal, você trabalha num ambiente que você precisa ter uma gestão com bastante complexidade. Custo muito alto, não pode ter margem de erro, quantidade grande de funcionários, o risco está ali presente. E queria que você falasse um pouquinho de como é trabalhar nesse nível de complexidade, nível de risco, onde não pode existir o erro. O erro pode acabar com a empresa. Porque a gente entende que o seu mercado, me corrija se eu estiver errado, é um mercado de margens muito apertadas, né? Então, assim, qualquer erro sacrifica margem. Então, assim, para virar um prejuízo é muito rápido, né? Então não pode chegar pro cliente e me dar obra. Ih, cara, não dá, sabe? Errei aqui na conta. Ainda mais porque você está construindo sonhos, né? Não, enfim. Eu falo muito isso, até quando eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa, eu falo que a gente trabalha com sonhos. O que me move hoje de ter a construtora, de ter a FS, é porque a gente vê o sonho ali. Na material de construção, a gente vende sonho, sim, a pessoa, né, tem o sonho de construir a casa dela e tal, o jeitinho dela, às vezes é fazer mais um cômodo, pintar mais um quarto, mas na FS eu entrego o projeto pronto, então você vê o brilho no olhar do cliente que está ali, né, o sonho. Eu tenho cliente que me manda mensagem a semana inteira, que já comprou um estúdio, e aí assim, eu vi esse projeto, e é muito legal você tá ali com isso. Mas respondendo a sua pergunta sobre essa gestão, tive que apanhar muito para poder aprender.
quebrar, voltar. São processos que precisam ser feitos, eu precisei entender de processos e entender que eu preciso de pessoas mais inteligentes do que eu ao meu lado para poder me assessorar e que a gente não pode ter erro. Então hoje a gente tem sistemas que nos acompanham e que nos dão toda essa assessoria para a gente poder estar fazendo a gestão do nosso negócio, tanto na loja quanto no material. E tá acompanhando o mercado o tempo todo. Então, assim, muitas coisas a gente já entendeu que a gente não consegue comprar a prazo, porque o preço muda toda semana, tipo, ferro, cimento, essas coisas. A gente tem que comprar à vista, porque se a gente compra no prazo, quando a gente vai pagar aquele produto, a gente não consegue mais comprar aquele preço, então a gente tem que ter margem para trabalhar, para ter desconto para o cliente, para poder trabalhar ali. Então, a gente entendeu isso, depois de 15 anos de empresa, a gente conseguiu entender como é que funciona mesmo para trabalhar com essa margem mais apertada, que é muito difícil, porque às vezes chega um produto, eu estava falando isso hoje com uma cliente, se o pessoal que trabalha comigo não der entrada naquela nota no sistema e vender pelo preço antigo, acabou ali, acabou. Então, às vezes chega um cliente, mas no Zezinho da esquina tá R$10 de diferença, mas a minha operação custa muito. Eu tenho uma operação que custa muito, então eu tenho que entender da minha gestão, do meu negócio, como é que funciona para o meu caminhão sair do meu centro de distribuição, quanto custa isso, né? Quanto custa para eu tocar a minha obra, quantas licenças eu tenho que tirar dentro da minha obra, né? Quantas pessoas estão trabalhando ali, como é que aquilo funciona redondo, porque não é só eu comprar o tijolo, cimento e areia e botar para subir um prédio. Só que eu tenho que ter um arquiteto, eu tenho que ter um projetista, eu tenho que ter um engenheiro. É muito complexo, mas é muito fácil depois que você aprende. Fica fácil, mas assim, demora. A pessoa, quando vê o imóvel lá, pronto, é muito fácil você julgar, né? E olhar e falar assim, isso é tranquilo de fazer, ou então, isso eu também faço. Mas é o tipo de trabalho que o que está no backstage desse trabalho, ele é muito maior do que o que apresenta no final, que é o prédio pronto. E, assim, todo mundo que já fez alguma obra e ficou faltando 2 metros quadrados de piso e não acha o piso para comprar, sabe a dificuldade que é. Eu tô falando de uma coisa desse tamanho. Imagina num prédio. Não, é muito assim, hoje eu estava fazendo a planilha de custo do estúdio que a gente está acabando e estava começando a fazer o VGV de venda do outro que vai começar. E aí eu sento com o Diogo e a gente faz todo um apanhado, né, de tudo que a gente precisa e tudo que a gente vai colocar. Então a gente não pode esquecer nada. E ali, assim, tem imposto de final da obra, tem imposto de início da obra, tem licença, tem alvará. São tantas coisas que quem olha de fora fala assim, tá caro. Ela não sabe o custo daquela operação. É muito, assim, são muitas responsabilidades que a gente tem. Não é só pagar o pedreiro toda semana, não é só ter uma pessoa ali para fazer, como virar uma massa, como pintar uma parede, não é só isso. É muita coisa. Muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida. Então, assim, eu tenho que ter uma equipe que cuida de uma coisa. Então, assim, tem a equipe que só cuida da elétrica, tem a equipe que cuida de documentação em cartório, tem a equipe que lauda de bombeiro, só cuida disso. Tem o pessoal da arquitetura que manda todos os projetos já tudo bonitinho pra gente poder estar olhando e vai na obra para acompanhar para ver se está sendo executado. Então tudo isso tem um custo, né? Tudo isso são pessoas diferentes que trabalham com a gente, mas tudo isso tem um custo e é uma operação e você tem que colocar todos esses custos dentro do preço indicado e mostra. Porque muita gente às vezes não entende que tem tudo isso. Formação de preço, não. E quando eu falo formação de preço. E quando eu falo a obra eu entrego tal mês com a documentação. Às vezes a pessoa não entende. Mas isso aqui daqui a um mês tá pronto. Não, mas eu preciso da prefeitura, eu preciso ter o alvará, eu preciso ter o ABITS, eu preciso dar o IPTU, a gente precisa fazer o registro, a escritura. Tudo isso leva tempo, porque são vários órgãos diferentes. E muita gente não entende, acha que é simples. Então, depois de uma construção acabada, ela leva, às vezes, se você não tiver conhecimento nenhum, ela leva de 2 a 3 meses para sair uma documentação. Então, isso é uma informação, por exemplo, que eu não fazia ideia. Para mim, você já entregava a chave, não, tudo, você já podia ir, né? Não posso entregar. Então, a entrega de chave é uma coisa simbólica, então, no caso. Sim, é simbólico. A gente tem um documento que chama ABITS, né? Então, a ABITS, que nada mais é que a ABITS. Você pode entrar, pode morar. Então, esse documento demora. A prefeitura tem que ir lá, fazer as vistorias para ver se está dentro do projeto que ela aprovou.
porque você dá a entrada no projeto, a prefeitura aprova você construir. Quando você termina, a prefeitura volta lá Pra ver para se o que ver você se aquilo fez. está correto. Justo. Se você não fez outra coisa, se era 2 andares, você fez 5, né? Então a prefeitura vai lá para ver se está dentro de acordo com o que você combinou, que você estava no projeto da planta. E aí sim ela vai liberar. E aí tudo isso tem custo, tudo isso você paga. Né? Ainda bem que a gente paga pouco imposto, né, contador? Como é que No funciona Brasil, isso? imposto? Não. Quase nada, né? Isso Aí a gente tem um imposto sobre o serviço, que é quando a obra acaba, que é o ISS, que a gente da obra. tem que pagar. Então, são muitas camadas que envolvem uma Tem o construção. ITBI também, né? Tem o ITBI, tem o registro de IPTU, É muito I. tem o memorial Memorial descritivo. descritivo, não, perdão. Tem o memorial para fazer o condomínio, né? Então, assim, tem tudo isso você paga. Que você registra no cartório. Aí no cartório você paga de novo também. Aí vamos lá, e a gente paga feliz da vida. Um detalhe importante, na contabilidade a gente trabalha muito com essa parte de legalização de empresas. E Angra tem uma característica. A maioria dos imóveis não tem a BITS. E já dá para ter uma ideia como é complexo você ter uma BITS em uma construção. Né? E assim, eu tô fazendo uma pergunta de leigo. O Habits impede, por exemplo, de eu fazer um financiamento bancário? Sim, você não consegue. Porque o imóvel, você só consegue ter escritura e registro dele quando você tem uma BITS. É. E aí você tem registro de IPTU, você tem tudo direitinho. E aí você consegue fazer o financiamento. Muitos clientes compram com a gente, dão uma entrada, pagam um parcelamento para financiar quando a gente vai entregar. Então eu preciso ter todos esses documentos para eu poder entregar na mão do cliente, para ele levar no banco para poder fazer o financiamento. Você pode ter problema com seguro, por exemplo, se não tiver a BITS, o imóvel. Trabalhar com o sonho das pessoas é muito complicado, porque assim, do mesmo jeito que a pessoa se vê naquilo, a sua responsabilidade com o sonho da pessoa é muito grande. Então, assim, é natural que haja desconfiança no primeiro momento de saber quem é você, se aquele empreendimento vai sair. Eu estou dando toda a minha economia num projeto que pode não acontecer. Então, assim, e a gente já viu muito disso no mercado, na vida, né? Então... É um conceito que eu dou, assim, você quer comprar um empreendimento, você quer comprar um projeto na planta, igual assim, o pessoal fica muito receoso de comprar na planta. Primeira coisa que eu dou, vai na prefeitura, vê se tem projeto aprovado, vai no cartório, né? Já é um começo. Já é um começo, vê se tá lá, vê se tem alguma coisa, porque às vezes a gente está vendendo um papel. Sim, mas é uma ideia. Uma ideia, olha, eu vou fazer isso aqui. Mas até eu fazer, será que isso aqui já está legalizado? Se isso é legal? Se a pessoa que está dizendo que vai fazer fez, ela já deu a entrada na prefeitura, tem projeto aprovado, é isso que ela está vendendo, tá na planta? Isso existe? Porque tem muita gente vendendo foto no Instagram. Sim. Né? Então, assim, eu também, tô cheio de foto no Instagram. A página da FS tá cheia de foto de empreendimento, que a gente ainda vai entregar, tá fazendo, mas a gente ainda vai entregar. Então, assim, vai nos órgãos competentes, aonde Legal. se a gente coloca as coisas, é prefeitura, órgão de licenciamento e vê esse cartório. E na própria obra, né? Ver se está acontecendo, se tem um tijolo colocado, pelo menos, né? Às vezes não tem, igual esse nosso lançamento agora, a gente tá começando, às vezes, fundação. Né? Você não tá vendo. Óbvio, assim, pra começar uma fundação, a gente vai começar a bater estaca. Pra começar a bater uma estaca, é um pouco mais difícil, mais complicado, porque você tem que fazer um seguro da obra. Não é só começar, tem que fazer um seguro da obra, isso também leva tempo, demora. Então, às vezes eu vou fazer aquele lançamento, a pessoa vai comprar, mas eu ainda não comecei, como foi o caso da Verônica. Eu ainda não comecei. Então, o conselho que eu dou, você quer comprar um imóvel na planta, vai no cartório de notas de Angra, a gente só tem 2, vai lá, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa de escritura daquele imóvel, né? Se a pessoa que está te vendendo é realmente proprietária, vai na prefeitura, vê se tem algum projeto aprovado naquilo ali. Porque isso já é uma segurança, não quer dizer que você vai receber. Sim. Tem muita gente que começa e não termina. Mas já tem um caminho ali, já é um caminho. Porque tem muita gente que me procura. Uma pessoa que me procurou semana passada, falou, eu estou com uma oferta de um empreendimento, mas eu fui ao cartório e não tem nada. Eu fui em tal lugar e não tem nada. Eu falei, pois é, então... Aí eu não sei te dizer, porque não sou eu. O meu é esse aqui, olha. Os sinais foram dados, né? Eu falei, olha, o meu é esse, eu não falo de ninguém, mas o meu é esse aqui. Se você quiser me dar uma oportunidade de conhecer o meu empreendimento, você é muito bem-vinda. Mas esse não é meu e eu não tenho conhecimento, então... Puxando um gatilho disso que nós acabamos de falar, uma das principais características que o empreendedor precisa
é a coragem. Eu sempre estou falando isso. E assim, você... Uma loucura, né, Thiago? Mas eu tô no... Uma loucura. Coragem e loucura tá ali. Mas a coragem e a loucura, elas estão bem próximas. Tudo mão dadas ali. E você e o Diogo entraram num segmento que você tem grandes players, empresas super tradicionais e principalmente o histórico de desconfiança. Quantas e quantas empresas lançaram, sumiram, não entregaram? Então você já está no mercado que não é fácil. É um mercado que as pessoas, será? Ou quem são eles? FS, não conheço. Então não é fácil. Então assim, já tem que tirar um chapéu para vocês nesse sentido. Na coragem / loucura, entrar no mercado difícil, sabe? Então isso é bem interessante mesmo, tem que tirar o chapéu para vocês, né, por esse fato. A gente é bem corajoso, mas a gente ama muito o que a gente faz. E assim, cada pessoa que realiza uma compra com a gente de um apartamento, de um estúdio, de uma casa, a alegria de poder estar entregando aquilo é surreal, sabe? Eu entreguei uma casa esses dias e eu saí chorando. Porque a alegria da pessoa que comprou, entrando na casa e olhando e falando, nossa, era meu sonho morar aqui, eu sempre quis ter uma casa própria. Você vê a pessoa, tem um outro empreendimento que a gente vendeu, a família entrando pela primeira vez e projetando um dia botar os móveis. Sabe, não tem preço que pague, sabe? Tem preço. É maravilhoso, é muito bom. Aí dá vontade de acordar cedo para trabalhar. Pode gente quase. Eu queria saber de você, com toda essa bagagem de gestão, de empreendedorismo, de coragem, de desafio, o que a gente pode esperar do painel da FS Empreendimentos no Angra Summit 2026? Tá bem que o Ted não tá aqui para dar spoiler. Porque senão o Ted ele daria um spoiler. Então, eu gosto muito do evento, né? Eu sou assim, muito entusiasta, muito apaixonada pelo evento. E eu quero muito entregar algo diferente esse ano. Eu quero realmente mostrar para as pessoas que elas realmente podem sair de onde elas estão, do absoluto zero, que foi de onde a gente saiu, e construir as suas histórias e as suas marcas pessoais, as suas empresas, mas com estratégia. Que toda empresa, ela tem que, para ter uma gestão, ela tem que ter processos bem definidos. Então, eu quero entregar isso, eu quero trazer pessoas que tenham... que saibam tanto quanto eu, né? Porque eu gosto de andar com gente mais inteligente. Sim. Sempre. Eu gosto de ser o mais burro da mesa. Eu também, sempre falo isso. E eu quero pessoas que sejam muito boas em processo de gestão para mostrar isso. Porque quando eu dou mentoria, eu dou consultoria, ou quando eu dou palestra mesmo, que eu tenho meus eventos de empreendedorismo feminino, a maior dor desse pessoal, das mulheres todas, das empresárias aqui de Angra, de Paraty e tal, agora está recebendo muita gente de Mambucaba, a maior dor não tem processos definidos, não sabe nem o que é processo dentro da empresa. Então, às vezes é algo simples. Eu falo muito para elas, o óbvio precisa ser dito sempre. O funcionário ele não é contratado para pensar por você, ele é contratado para executar por você. Então, a gente precisa várias vezes falar o óbvio. O processo bem definido está dentro do óbvio. Então, às vezes é um processo de como você vai abrir a sua loja de manhã, a sua empresa, de como você vai fechar, como você vai organizar aquela mercadoria. Isso é um processo. Às vezes é uma coisa simples, mas tem que estar lá escrito, definido. Então eu quero trazer para o Angra Summit isso, falar sobre a gestão dos processos. Legal, isso é um assunto muito, muito pertinente, porque essa questão do óbvio chega a ser engraçado, porque assim, eu costumo dizer que o óbvio só é óbvio para quem tem a vista treinada, porque para quem não tem, não é óbvio. Por mais que você explique, às vezes a pessoa não consegue enxergar o que você enxerga. Então, eu tenho um hábito de, tipo assim, de pedir emprestado a visão do outro. Porque, assim, eu tô enxergando uma coisa numa ótica e você enxerga essa coisa do cara. Me empreste a sua visão sobre isso, porque isso vai me ensinar alguma coisa que talvez eu não veja. Então, é importante ter essa troca e saber que você não é dono da razão. Então, assim, eu já aprendi muita coisa com pessoas que às vezes nem da área são, mas elas dividiram um insight que eu falei, cara, isso aqui com isso aqui resolve um problema. Então, ouvir é muito importante. E quando a gente pensa no Angra Summit, pensou no evento, é isso. A gente quis trazer pessoas que já viveram, já botaram a pele em jogo, né? Já sofreram, já apanharam, seguem apanhando, porque quem empreende não deixa de apanhar nunca. E para quem está começando, já conseguir ver ali, tipo, cara, fulano já passou por isso.
Cara, me empresta a tua visão, porque eu tô passando por isso e não tô sabendo resolver. E é isso, o Angra Summit é essa doação, é essa troca. Não é questão de um ser melhor do que o outro, é só de emprestar visões diferentes para um problema, porque o problema do empresário no fim do dia ele é igual para todo mundo. Sim. Todo mundo vai acabar tendo o mesmo problema, né? Então, é muito importante a gente ter gente que possa e que queira dividir esse conhecimento, porque senão a gente também não estaria entregando o que a gente se propôs. Eu me proponho a trocar sempre com experiências com outros empresários de ramos diferentes. Né? A maioria dos meus amigos empresários que eu tenho aqui no Rio, né? São de outros ramos. Eu não tenho um ou outro que é do mesmo. Eu tenho uma amiga que é do mesmo ramo que eu. O restante, todo mundo de ramo diferente. E eu aprendo muito. O Ed e a Luana, que são de Casa de Festa, que estavam com a gente no ramo, o Ed falou, Gabriela, o dia que a gente for fazer fechamento, vai lá para você poder ver como é que funciona de todas as empresas, como é que a gente faz. E aí aquilo me fascina, porque é completamente diferente do meu mundo, e como é que eles fazem. Às vezes eu pego uma coisinha ali que ele usa, e aí eu coloco tem como colocar em prática dentro da minha empresa. Eu aprendo muito. Esses eventos que eu vou de empreendedorismo feminino, às vezes é muita gente da área de serviços, sabe? Não tem nada a ver com o meu meio, mas eu aprendo muito, muito. E eu aprendo mais ainda ensinando. Sim. Ensinando, eu aprendo mais. Quando eu pego mentoria, quando eu pego consultoria, tudo ramo diferente, não pego nenhum do meu. Eu aprendo muito mais. Muito mais. Muito mais do que eu estou ensinando para aquela pessoa. Porque é um ramo completamente diferente. Sim. Aqui, eu falando como na ótica do marketing, a gente acaba tendo que saber de muita coisa, porque assim, eu não trabalho com marketing de nicho. Então, assim, eu não atendo só restaurantes, por exemplo. E hoje tem muita agência de nicho, né? O que, de certa forma, facilita um pouco o trabalho, porque você só fala de um determinado assunto. Não é o caso do que eu aplico. Então, assim, eu preciso saber de muita coisa. Então, toda conversa, para mim, é aprendizado de algo. Eu sempre tiro algo de qualquer conversa, né? E a maior prova disso, para mim, é o Angra Summit, que foi literalmente uma conversa na loja do TED que a gente fez o evento que foi. Então, assim, grandes coisas podem ser criadas a partir de uma conversa, desde que ambos os lados da conversa estejam dispostos a ouvir e a ceder. Tantas empresas quanto startups surgiram num bate-papo informal, num bar tomando cerveja, numa sala de aula de uma universidade. É muito comum, né? A conversa onde pessoas vão unindo pensamentos semelhantes, ideias semelhantes, você consegue ir construindo e consegue ir agregando. Foi muito legal o que ela falou, de pegar um pouquinho de cada, né? Ele é muito bom nisso, me deu um insight. Ela, né, sabe muito dessa situação. Eu peguei outro, você vai construindo e você vai enriquecendo ali sua capacidade de trabalho, porque você vai adquirindo vários conhecimentos e multidisciplinar, onde você consegue ter mais soluções para a gestão do seu negócio. É isso, a gente está caminhando para o final e eu queria te pedir, Gabi, para que você, como empresária, você pudesse mandar uma mensagem para todos os empresários, o que você diria a respeito do Angra Summit para esses empresários? Primeiro, eu diria para eles virem participar, para conhecerem o evento. A organização é impecável, os palestrantes são sempre escolhidos com muito critério, entregam muito. É um evento de extrema excelência, não deixa nada a desejar para eventos nas grandes capitais. Só venham, participem, assistam, deem valor para o que tem na nossa região, deem valor para o nosso que está aqui na cidade, porque tá bom demais esse ano. Tá bom demais. Posso falar não, só vou ficar igual o TED. Vai ficar igual o TED, dando spoiler. Tá dando muito TED. Pois é. A gente tem uma máfia. Essa parte da certão. Agora, primeiro eu quero te agradecer por acreditar no projeto no passado. Você foi uma das primeiras, você comprou a ideia e um pouquinho, né, parte do sucesso do evento, graças a você, a todos os demais patrocinadores que acreditaram na ideia. Sem vocês, não teríamos o Angra Summit. Então, sim, a gente agradece. Eu queria que você também deixasse para o público a importância de participar de um evento, não apenas do Angra Summit, mas
como, né, qual a importância de estar frequentando o evento, buscando conhecimento e como isso mudou a sua vida? A importância de frequentar eventos como esse é o network que você faz, você conhece outras pessoas, você faz negócio, né? Você aprende muito, porque a gente não é autodidata, a gente não sabe tudo sozinho. Então a importância de estar em eventos é conhecer pessoas, se conectar, aprender mais com os palestrantes que vão falar. Eu sou apaixonada por eventos, se eu pudesse eu ia toda semana, eu gosto de conhecer outras pessoas, a gente precisa de gente, a gente precisa trocar. E eu só digo para vocês não perderem a noção. Eu queria deixar como mensagem final que, assim, o aprendizado, na minha ótica, ele é muito importante, mas, assim, existem dois tipos de aprendizado. O aprendizado acadêmico e o aprendizado de know-how, que é o aprendizado da vida. Ambos são importantes, tá? Cada um tem o seu lugar na sua vida, mas ambos são importantes. Então, o que você aprende no acadêmico tem um peso e o que você aprende na vida tem outro peso. Quando você aprende com alguém que já viveu, você encurta um caminho muito grande. E a gente está falando de tempo, e tempo é dinheiro. Então, esse networking, esse bate-papo pode mudar o seu jogo, desde que você aplique o que você aprendeu. Se você não está disposto a aplicar o que você aprendeu, não tem evento, não tem curso, não tem faculdade no mundo que vai mudar o seu ponteiro da carreira. Ego, né? É só ego, você só vai lá para dizer que estava lá. Exatamente. Não faça isso. Tirar foto e postar no Instagram. Não faz isso, gente, pelo amor de Deus. Aproveita o né? celular, Isso, guarda, se hoje desconecta. só para fazer anotações, mas nem precisa de bloquinhos. É importante. Conecte com outras pessoas, conheça outras pessoas, fale do seu trabalho, que é muito importante, né? Não é só trocar Instagram, fale do seu trabalho, fale do que você faz, e aí vai fazendo negócio. É isso. Muito obrigado. Obrigada, gente. Nos vemos no Angra Summit 2026. Galera, um abraço e até a próxima.